Temos uma boa tradição de futebol feminino, que não é fácil. Aliás, quando eu fui presidente da Associação Futebol de Viseu, tive um campeonato distrital de futebol feminino, exclusivamente em Viseu. Foi diminuindo, a seguir eu saí, mas o campeonato de futebol feminino, futebol de 11, só na Associação Futebol de Viseu. Tinha 6 ou 7 equipas, o que era significativo. Neste momento, o distrito mais emblemático é Leiria. Leiria tem futebol e futsal, para as raparigas. Tem a maior taxa de feminização do país. O Conselho com a maior taxa de feminização também é em Leiria. E a Junta de Freguesia com a maior taxa de feminização também é em Leiria. Portanto, Leiria faz o pleno da taxa de feminização. Portanto, a relação entre mas isto tem a ver com a política associativa, portanto, da associação, sobretudo com o valor, a capacidade das pessoas de poderem se envolver nestes projetos. Muitas vezes tem a ver um pouco com isso também, não é? Com as pessoas que fazem as instituições. Leiria tem alguma questão importante, que é, por exemplo, a questão do financiamento. Parece que não, mas é um encargo bastante grande para a parte das equipas em Leiria adotaram o regime do responsável de segurança já há uns tempos. Agora não quer dizer que se mantenha, não é? Porque estamos numa altura complicada. Mas de facto, em termos principalmente o futsal. Aliás, o futsal é a modalidade de avião para as raparigas, principalmente para as juniors e as cenas, porque não há outros, não é? É a modalidade dobra. Quer dizer, as outras modalidades todas somadas, o pavilhão não chegam para... Nós em Lisboa também nós estamos em termos de futsal feminino. Em termos de quantidade, agora da relação entre homens e mulheres é que Lisboa até é das mais baixas. Mais equipas em termos sim. de... Em termos absolutos, sim. Em termos absolutos, mas lá está, em termos relativos. Este ano são 41. Em termos relativos é muito baixinha a produção das raparigas face aos rapazes. No futebol e no futsal é muito baixo. Sim, o futebol 11 não é verdade, porque isso aí não, depois tem que ir envergonhar, então. Sim. Tem que ir envergonhar. Os meios logísticos são diferentes. Por exemplo, em Lisboa, só nem em Lisboa, há pai que uma data de competição é que tem equipa feminina. Não é normal. Em termos de futebol 11, não é normal. Tivemos no ano passado 2 equipas. Duas? Não, estou a falar de Lisboa cidade. Cidade. A cidade tem uma quantidade de campos de futebol. Não sei. Uma quantidade de campos de futebol e só é uma equipa feminina. Não é normal. Não é normal. Estamos no século XXI e não temos nada, só. E as raparigas gostam de jogar futebol? Pois gostam. Eu tenho um homem em casa que gostava de ter mais... Não, eu quando comecei a dar aulas em 88, não 85, agora era 85, no ensino preparatório, quando punham o futebol, as miúdas adoravam o futebol, portanto jogavam uma coisa... Portanto, havia pouca intenção da organização. Acho que as raparigas gostam muito de jogar futebol. Há vários problemas, um deles é o envelhecimento dos próprios dirigentes dos clubes, que nunca olharam para o futebol feminino com olhos de expandir, não é? As mulheres não eram uma coisa do futebol no passado. E agora esses homens ainda lá chegam, a maior parte deles. Não são os mesmos. É preciso evoluir nesse aspecto. Porque senão, só havendo uma pessoa ou duas ou três que se organizam, mulheres que se organizam assim, que é o que acontece muitas vezes, nós queremos formar uma equipa, ou queremos fazer aqui uma secção, e então aí é que surge realmente as situações. Sim, mas tem que haver um projeto de desenvolvimento para incluir as raparigas, porque isso as raparigas. Pois é, o alargamento da base dos praticantes é fundamental. Rapidamente. E não pode ser devagarinho, porque senão passam mais outros 30 anos e depois existem 600, 700. Não pode ser. Mais 30 anos. Isto não pode ser. Tem que haver aqui um momento em que tem que se fazer um conjunto de medidas, e é essas medidas que nós apresentamos aqui. E não é uma ou duas, tem que ser todas ao mesmo tempo, porque senão as coisas perdem-se e é como a areia entre a água dos dedos. Portanto, tem que ser uma aposta
quase revolucionária, mas só assim é que se consegue dar o salto, porque senão é muito complicado. E há potencial, quer dizer, há um potencial de crescimento e eu penso que os dirigentes do futebol nem se apercebem, e é pena, porque esse potencial também é gerador de receitas. Mas para isso tem que fazer um investimentozinho inicial. Sim. Os dirigentes do futebol. Deixe-me só dar uma nota, já da minha parte agradecer da minha candidatura a disponibilidade para nos ouvirem, para falarem connosco sobre esta matéria. Como sabem, nós partimos relativamente tarde para esta candidatura e estamos a procurar ganhar tempo falando com todas as pessoas que estão ligadas ao futebol, no sentido de, por um lado, também apresentar as nossas ideias, as nossas propostas, os nossos compromissos, mas sobretudo também ouvir, porque ainda estamos a tempo de incluir nas linhas mais específicas do nosso programa alguns das reivindicações ou das coisas que são fundamentais para o desenvolvimento do futebol no seu todo. E permita-me só dar uma nota de que a minha candidatura, portanto, não é uma candidatura contra ninguém, é uma candidatura que procura unir todos em torno do futebol, com todos os seus agentes e procura fazer, acima de tudo, mais e melhor. É fundamentalmente isto, ou seja, isto pela positiva, aproveitando as sinergias e os recursos que o futebol português tem. E, sobretudo, uma coisa muito importante, que é o facto de, ao contrário de muitas pessoas e de muitas instituições e de muitos órgãos de comunicação social dizerem do que o futebol está mal, nós não pensamos assim, eu não penso assim. Eu valorizo muito o que se fez até hoje no futebol nacional. E porquê? Porque o futebol é praticamente das poucas atividades em Portugal que consegue competir do ponto de vista internacionalmente, ou seja, competir bem com fantásticos resultados. E quando uma atividade destas, num país que tem enormes dificuldades e enormes problemas em competir, tem uma modalidade, tem uma atividade que de facto tem uma competição de alta qualidade, nós temos que ficar naturalmente satisfeitos com isso. O grande problema é que nós precisamos de manter essa qualidade, temos que manter essa competência. E se é certo que num determinado momento nós conseguimos fazer isso de forma a termos hoje estes resultados, vamos ter que andar muito depressa para daqui a 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos conseguirmos manter os mesmos resultados. Não esquecendo, como deve imaginar, que, como disse há pouco e bem, que há enormes potencialidades no futebol, até porque o futebol é a paixão do nosso povo. Essa tem uma imagem de sucesso, de orgulho, pode ser de atração de investimento, pode ser embaixador de Portugal a vários níveis e, portanto, partindo destes pressupostos, nós entendemos criar um conjunto de prioridades, que são 11 prioridades, e a primeira, que é central, do nosso ponto de vista, é um plano de desenvolvimento para o futebol português. Ou seja, ou somos capazes de colocar este plano de desenvolvimento em prática rapidamente, ou então o futebol vai ter problemas gravíssimos nos próximos anos. E neste plano de desenvolvimento do futebol português, o grande objetivo é fazer ainda mais do futebol a atividade principal das nossas crianças e dos nossos jovens. Se o conseguirmos fazer, acho que damos um passo muito significativo para a valorização do futebol. Seja nas diferentes vertentes, seja no futsal, seja no futebol feminino, no futebol da rua, no futebol de 7, no futebol de 11, acho que é fundamental que as nossas crianças e os nossos jovens possam jogar, possam competir, porque só assim é que podem ter naturalmente evolução e desenvolvimento técnico. Nós costumamos dizer que o desenvolvimento esportivo está nas atividades, também muito no enquadramento técnico, de qualidade, e portanto a nossa aposta é criar um plano, juntamente com as associações distritais, com as estruturas de classe, com as outras associações ligadas ao desporto, com as escolas, com as autarquias, no sentido de colocar as nossas crianças e os nossos jovens a jogar futebol por todo o país. Aqui, como deve imaginar, o futsal tem uma palavra importante, que é uma modalidade fortíssima já do ponto de vista do pavilhão, e aqui assumimos um compromisso, que é um dos primeiros compromissos que temos, que é o de alargar
portanto, os escalões de formação no futsal, quer seja masculino, quer feminino, a todos os distritos do país. Há distritos do país que não têm escalões de formação e essa é, do nosso ponto de vista, muito importante. Depois, uma segunda questão que tem a ver com este plano de formação é a possibilidade também de ele poder ser gerador de emprego. Porque temos muitos treinadores desempregados, temos muitos jogadores também em situações difíceis, temos árbitros que têm competências, aqueles sobretudo que passaram os 45 anos, que nos podem ser aproveitados para este plano de formação e de desenvolvimento do futebol português. Seguramente que me vai dizer, e essa é a pergunta que se faz, e talvez também aqui uma diferença em relação à outra candidatura, que eu não queria aqui deixar de referir, apesar de ainda saber muito pouco o que é que a outra candidatura vai apresentar, para além de algumas notas que vão saindo na comunicação social, como sabe, a outra candidatura oficialmente ainda não apresentou as suas prioridades, é como é que nós vamos arranjar os recursos financeiros e os meios financeiros para colocar todo este plano em funcionamento. Nós aqui assumimos um compromisso muito importante, que é o de, politicamente e estrategicamente, definirmos em cada orçamento da Federação Portuguesa de Futebol, no plano de atividades e orçamento em cada ano, consignar uma verba destinada a este plano de desenvolvimento do futebol português. E como? Portanto, consignando as receitas, uma parte das receitas que são provenientes e são as principais receitas da Federação, dos campeonatos da Europa e dos campeonatos do mundo, das seleções nacionais, dos jogos das seleções nacionais, quer receitas nacionais, quer